Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Edson do canal É Fortes. Neste vídeo vamos falar sobre os ciclos de tempo do microprocessador Z80. No último vídeo aprendemos como é que nós vamos ou como é que nós podemos interpretar os diagramas temporais ou os diagramas de tempo para percebermos como é que os diferentes sinais operam ou funcionam durante um certo intervalo de tempo. Ah, Esse conhecimento é fundamental para começarmos a perceber como é que as operações ou como é que o microprocessador funciona durante as suas interpretações de ir buscar um dado na memória, de ler um dado na memória, ir buscar uma instrução e por aí em diante. Então, basicamente, esses ciclos de tempo que nós vamos falar aqui é para percebermos como é que o microprocessador realiza as suas operações. Operações básicas essas que são, por exemplo, de ir buscar uma instrução, ir buscar um dado no periférico, escrever um dado na memória, escrever um dado em um periférico e muito mais. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro, dizer que o diagrama temporal básico, ou diagrama de temperação básico do Z80, é representado por três ciclos de máquina. Ou seja, o primeiro ciclo, que é o M1, o Machine Cycle, que é o ciclo de máquina 1, onde faz a busca do opcode de uma instrução. Nós ainda não vimos exatamente de que é composta uma instrução no Z80, mas em forma geral, ou só para percebermos melhor, uma instrução no Z80 é formada por um opcode, ou código de operação, e um operando. Então, o opcode é a tal descrição do que a instrução faz. Por exemplo, uma instrução de carregamento é um load, uma instrução de adição é um add, uma instrução de subtração é um sub. Então, estas opcodes definem qual é a operação que está sendo realizada e os operandos é quais são os valores pelos quais vai se realizar a operação. Se for adição, se for carregamento, se for subtração e por aí em diante. Então, durante o funcionamento do Z80, o primeiro ciclo, o chamado ciclo de máquina M1, é o ciclo onde se faz a busca do opcode para depois fazer-se o M2, que é o Memory Read, ou o M3, que é o Memory Write. E estes compõem o ciclo de uma instrução no microprocessador Z80. Por exemplo, se tivermos uma instrução de carregamento, teremos, por exemplo, um, o primeiro ciclo para ir buscar o opcode e depois o segundo ciclo para ir buscar o dado na memória que se pretende buscar, por exemplo, e o último ciclo, que é o memory write, onde se vai escrever em um determinado local. Então, basicamente, temos que o machine cycle, ou M1, é formado por quatro ciclos de clock, que estão aqui representados por T, ou T1, T2, T3, T4, o M2 por 3 e o M3 também por 3 ciclos de clock. Então, basicamente, este é o diagrama básico de temporização do Z80. Então, neste momento, resta-nos saber o que faz o microprocessador exatamente no M1. O que está a acontecer exatamente com o microprocessador? O que faz o microprocessador no M2 e o que faz o microprocessador também no M3? Então, temos aqui a representação do primeiro ciclo, ou seja, o ciclo de máquina M1 ou busca de opcode da instrução, como nós falamos anteriormente. Então, neste ciclo, o microprocessador faz a busca do opcode na memória e esta ação resulta posteriormente na leitura ou escrita da memória ou no periférico ou utilização da ALU. Ou seja, basicamente, quando nós vamos buscar uma instrução, o próximo passo vai ser escrever ou ler na memória o dado, neste caso os operandos, ou resultar em uma operação de soma subtração onde vai se precisar da utilização da ALU. Então, como é que funciona o ciclo M1? Vamos prestar
atenção no que está a acontecer. Como nós falamos aqui, o ciclo M1 é formado por 1, 2, 3, 4 ciclos de clock. Então, logo no início, no primeiro instante, quando se faz a busca de um opcode, no primeiro ciclo de clock é habilitado o sinal M1. Repisar ou realçar que estes sinais que temos aqui do clock, A15 a A0, memory request, read, wait, M1, D0 a D7, D0 a D7 e refresh, são os sinais dos pinos do microprocessador Z80 que já vimos. Ou seja, neste momento estamos a tentar perceber o que acontece exatamente com o microprocessador para ele falar com a memória para ir buscar uma instrução. Então, nós falamos nos últimos vídeos que basicamente o microprocessador habilita ou desabilita esses sinais de controle para desempenhar ou representar o que o microprocessador deve fazer com a busca de uma instrução. Então, o que acontece? No primeiro ciclo do clock é habilitado o sinal M1, como estamos a ver aqui. Ou seja, este sinal M1 quando o microprocessador habilita esse sinal M1, que nós já sabemos porque que está sendo habilitado em 0, o microprocessador está a dizer que está a ir buscar uma instrução. Ou seja, está no seu ciclo de máquina M1. E logo a seguir, ele coloca no barramento de endereços a partir do program counter, que está aqui. Ou seja, o conteúdo do program counter é colocado no barramento de endereços para nós sabermos qual é a localidade de memória que nós pretendemos ir buscar aquela instrução desejada. Quando temos no barramento de endereços o valor do program counter, é habilitado o memory request, porque estamos a fazer a leitura, ou melhor, queremos ir utilizar a memória a partir, não sabemos se ainda é leitura ou escrita, e neste momento, porque estamos a ir buscar uma instrução na memória, é habilitado o sinal de leitura, e que nós conseguimos ver aqui. Ou seja, o memory request é habilitado logo antes do read, ou seja, o read da memória. Então, é possível que neste dado instante ocorra um sinal de wait, ou seja, exista uma habilitação do sinal de wait que faz com que o microprocessador possivelmente espere por este dispositivo estar ou não preparado. Quando ele já está preparado, acontece a entrega no barramento de dados do dado que é formado, que forma a instrução, ou melhor, que forma o opcode daquela instrução. E desta forma, já temos no barramento de dados o opcode da instrução. Logo de seguida, desabilita-se o memory request, desabilita-se o read, desabilita-se o memory, ou melhor, o M1, para mostrar que já não estamos num ciclo M1, ou um ciclo de máquina, e é feito o refrescamento da memória a partir da habilitação de um sinal de refresh. Mas claro que este sinal é aplicado geralmente quando está-se a falar de memórias, ou é útil quando está-se a trabalhar com memórias de natureza dinâmica. Então, basicamente é assim que funciona o ciclo de máquina M1. Espero que tenhas gostado. Nos próximos vídeos vamos continuar a ver os próximos ciclos do Z80. Não te esqueças de estar a par. Para estares atualizado, inscreva-te no canal para poderes receber todas as notificações assim que os vídeos saírem. E não te esqueças de compartilhar os nossos vídeos caso estejas a gostar e curti-los para podermos chegar a mais pessoas e dar-nos motivação de criar mais vídeos como este. Obrigado pela vossa atenção. Até ao próximo vídeo.